O chão estava marcado antes mesmo que o vencedor aparecesse. De um lado, pegadas profundas, espaçadas, pesadas, como se uma criatura solitária tivesse atravessado a mata carregando uma sentença de destruição nas próprias patas. Do outro, dezenas de rastros menores, cruzados, sobrepostos, girando em espiral, como se um exército invisível tivesse cercado a vítima por horas, esperando o momento exato de apagar as suas forças. Quem domina a natureza quando a força bruta encontra a estratégia? Quem vence quando músculos, garras e mandíbulas entram em guerra contra a resistência, inteligência e trabalho em equipe? De um lado, os felinos, assassinos silenciosos, máquinas de emboscada, corpos feitos para explodir em poucos segundos e encerrar uma vida com precisão. Do outro, os canídeos, caçadores incansáveis, corredores maratonistas, estrategistas natos, criaturas que transformam o cansaço da presa em sentença final. Leão ou lobo? Tigre ou alcateia? A resposta parece simples, até você perceber que a natureza nunca entrega uma coroa sem antes cobrar sangue, medo e sobrevivência. Bem-vindos ao Ordinário. Hoje vamos entrar em uma das disputas mais antigas e fascinantes do reino animal: felinos contra canídeos. Não apenas para descobrir quem é superior, mas para entender que tipo de predador a natureza transformou em arma perfeita. Então, já deixa o like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Duas linhagens de caçadores que seguiram caminhos opostos na história da vida. Um caminho levou ao silêncio, ao salto e à emboscada. O outro levou à perseguição, à hierarquia e à guerra em grupo. E antes que alguém pergunte, a hiena não entrará nessa arena. Ela pode ter aparência de canídeo, pode lembrar um cachorro endurecido pela brutalidade da savana, mas geneticamente ela está mais próxima do ramo dos felinos. A hiena é uma anomalia perigosa, uma fusão cruel entre os dois mundos, por isso hoje ela fica do lado de fora. Antes de ir para os exemplares selvagens, a primeira batalha começa onde quase todo mundo acha que entende alguma coisa: dentro de casa. Gatos e cachorros domésticos parecem uma versão miniaturizada dessa competição ancestral. O cachorro, na maioria das vezes, aparece como o mais pesado, mais barulhento, mais disposto a avançar. O gato, menor, mais silencioso, mais calculista, quase sempre parece frágil diante dele. Mas basta um cão grande demais aproximar o focinho de um gato irritado para o equilíbrio mudar em um segundo. O gato arqueia o corpo, trava os olhos, calcula a distância. O cão hesita. E então vem o golpe. Rápido, seco e humilhante. Cães domésticos variam de forma absurda em tamanho. Do Lulu da Pomerânia a gigantes que ultrapassam 60 quilos como o Kangal. Gatos domésticos mantêm uma faixa muito mais uniforme, com a maioria pesando entre 2 e 4 quilos e raças excepcionais como o Maine Coon chegando a 9. Mas essa diferença enorme entre os cães não surgiu na natureza, surgiu de nós. Nos últimos milênios selecionamos cães para guardar casas, pastorear rebanhos, puxar trenós na neve, farejar explosivos, resgatar vítimas, servir como suporte emocional clínico. Cada função exigiu um corpo e um cérebro diferente. Um husky foi otimizado para resistência no gelo e suportar níveis altos de dor. Cães de corrida para explosão em pista. Um São Bernardo foi construído para sobreviver onde humanos não conseguem. Essa diversidade de papéis produziu uma diversidade de corpos e comportamentos sem paralelo. Com os gatos, a seleção foi outra. Companhia, controle de pragas, características físicas estéticas. Menos trabalho pesado, menos demanda corporal. O que os humanos modificaram nos gatos foi principalmente personalidade e aparência. O motor permaneceu quase intacto. E isso, como veremos agora, é uma informação perturbadora. Porque quando saímos da sala de estar e entramos na mata, aquele motor revela o que sempre foi. Na natureza, os felinos deixam de ser fantasmas domésticos e se tornam outra coisa. Eles crescem, e cresceram muito. Ganham massa e músculo,
ganham uma presença que faz o ambiente parecer menor ao redor deles. E quando observamos os grandes representantes dessa família, a diferença em relação aos canídeos se torna brutal. O tigre siberiano, no ápice de sua imponência, ultrapassa 3 metros de comprimento com a cauda e pode cruzar a barreira dos 300 quilos nos maiores exemplares já registrados. Quando você vê um tigre siberiano adulto pela primeira vez, existe um momento de silêncio involuntário. Seu cérebro, que evoluiu para reconhecer ameaças, simplesmente para tudo e registra: isso aqui pode me matar antes que eu perceba, sem discussão e sem negociação. Do outro lado, o maior representante dos canídeos, o lobo cinzento, 1,60 m de comprimento com a cauda, até 80 kg nos exemplares mais robustos, um animal extraordinário em resistência, inteligência e cooperação. Mas coloque um lobo cinzento ao lado de um tigre siberiano e a comparação perde o interesse. O tigre faria o lobo de palito de dente, não haveria combate, haveria uma execução. Digo isso com dor no coração, porque o lobo é, para muitos, uma das criaturas mais extraordinárias da natureza e, particularmente, o meu animal favorito. Porém, a admiração não muda a massa muscular e preferência não derruba um tigre. Então, vamos equilibrar a competição. Tiramos o tigre de cena e chamamos o segundo grande monarca dos felinos, o leão. A inflação no Brasil não para de subir e o seu dinheiro parado está perdendo valor todo mês sem fazer barulho. E isso não é azar, é o custo de não ter estratégia. Na UVP em 60 dias com o Raul Sena, investidor sardinha, você vai aprender a investir no Brasil e nos Estados Unidos com método, sem achismo e em qualquer cenário de mercado. Mas eu vou ser direto, isso não é para qualquer um, é para quem tem renda acima de R$ 4.500 ou então que mora com os pais e tem folga para investir no próprio futuro. Se esse é você, aponta a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou clica no link do primeiro comentário fixado. E a garantia é a única do tipo no Brasil. Faz o curso completo, não gostou do que aprendeu? Recebe 100% de volta do seu dinheiro, independente daquela lei dos 7 dias. Aponta a câmera para o QR Code agora. Um macho adulto pode ultrapassar 2 metros de corpo e chegar a mais de 200 quilos nos maiores exemplares da espécie. Ele não tem a explosão solitária do tigre, mas carrega algo igualmente aterrador. Um corpo feito para combate, um pescoço blindado por juba, patas pesadas e mandíbulas que prendem uma vítima até que a caça termine. A juba não existe por estética, existe como armadura natural, protegendo o pescoço, o ponto de ataque favorito de qualquer predador que queira finalizar rapidamente. A natureza construiu o leão para guerrear, não apenas para caçar. Contra o lobo cinzento, o resultado físico ainda favorece o felino. Descemos para o terceiro grande nome, a onça pintada. Ela não tem o volume do tigre nem a imponência social do leão, mas carrega uma das armas mais perturbadoras entre todos os felinos. Libra por libra, a onça pintada possui a mordida mais poderosa da família. Ela não ataca para cansar, ela ataca para encerrar. Seus caninos foram calibrados para penetrar diretamente o crânio da presa ou esmagar qualquer outro osso. Mesmo quando colocamos a onça contra o lobo cinzento no peso máximo de ambos, a vantagem ainda pende para o felino, já que os maiores exemplares de onça pintada chegam a 90 quilos. Mas por que felinos são tão superiores fisicamente? A resposta está na arquitetura do corpo. O corpo do felino é uma emboscada viva, garras retráteis que permanecem afiadas porque ficam protegidas quando não estão em uso, ao contrário das garras de um lobo, expostas constantemente ao solo durante corridas de centenas de quilômetros, desgastadas até funcionar como tração, não como armas de perfuração. A coluna vertebral dos gatos possui uma flexibilidade que permite contorcer o corpo de maneiras que parecem fisicamente impossíveis, multiplicando o ângulo e a força de cada golpe. Musculatura densa de fibras rápidas projetada para explosão máxima em distâncias curtas. Ombros pesados que funcionam como alavancas para derrubar presas maiores. E mandíbula curta e poderosa, concentrando a força de mordida num ponto cirúrgico. Leopardos e pumas reforçam a mesma lógica. Mesmo quando o lobo parece ter chances,
O felino traz um conjunto de ferramentas corporais que mudam o resultado. Ele escala melhor, salta melhor, gira o corpo com mais flexibilidade, usa as garras como anzóis e quando se agarra ao alvo é como se a própria sombra tivesse ganhado peso. Mas se no corpo os felinos parecem reis absolutos, os canídeos são outro tipo de pesadelo. A superioridade aqui é a estratégia. O lobo não precisa vencer em 5 segundos. Ele pode vencer em 5 quilômetros, pode vencer em 20 minutos, pode vencer depois de transformar a respiração da presa em desespero. Enquanto o felino é uma explosão, o canídeo é cerco. Enquanto o felino é agilidade, o canídeo é paciência. Uma alcateia não caça apenas com dentes, ela caça com organização. Os lobos se comunicam, testam a presa, identificam fraquezas, pressionam, recuam, avançam, cercam. Não é uma massa descontrolada de animais correndo, é uma engrenagem sob patas. Dentro dessa engrenagem existe uma divisão que emerge naturalmente, sem treinamento, sem comando explícito. Os lobos da frente, geralmente os alfas e seus potenciais sucessores, desenvolvem músculos de explosão, mandíbulas mais poderosas, capacidade de absorver impacto. São eles que farejam o terreno à frente, detectam armadilhas, abismos, inimigos e correntezas de rios. Lobos são capazes de identificar o cheiro de metal de armas ou armadilhas no ar, de distinguir o odor de um caminho sem saída. Os lobos de trás são os maratonistas. Desenvolveram resistência cardiovascular de elite. Quando os da frente precisam de fôlego, os de trás assumem o ritmo sem deixar a presa descansar um segundo. Uma alcateia pode percorrer cerca de 200 km em um único dia, caso seja necessário. O objetivo final não é um golpe fatal, é o colapso. A presa não morre de uma única decisão do predador, ela morre de exaustão, de perda de sangue acumulada por mordidas repetidas nas pernas, nos flancos e nas articulações. Os lobos mordem, soltam, mordem de novo, até que o animal que os superava em peso e força pare de se mover, e então a alcateia converge. Esse método produziu resultados que desafiam a intuição. Alcateias grandes de lobos foram documentadas abatendo ursos pardos em períodos de escassez de presas, animais que individualmente destruiriam qualquer lobo em segundos, mas que não conseguem se defender em todas as direções ao mesmo tempo quando 20 corpos coordenados atacam em ondas de ângulos diferentes. O urso tem a força, mas não tem estrutura para uma guerra de múltiplas frentes. Um único lobo perderia para um tigre. 3 lobos, provavelmente também. Uma alcateia de 10 talvez fosse colocada para correr. Mas uma alcateia de 20 ou 30 membros atacando em ondas, mordendo de todos os lados, pressionando sem pausa, poderia transformar até o maior felino em vítima. E alcateias com números elevados são comuns em regiões frias. O lobo não é superior individualmente, mas juntos eles viram uma tempestade que nenhum indivíduo, por mais letal que seja, consegue enfrentar sozinho. Ainda assim, a balança tem um terceiro peso, porque se os canídeos vencem pelo número, os felinos também aprenderam o valor do grupo. Uma coalizão de leões adultos é força multiplicada. Um bando de leões com leoas experientes em caça se torna a família mais letal do reino animal. É força individual somada a impacto coletivo. Quando vários leões avançam juntos, eles combinam o que os lobos têm, que é pressão de múltiplos ângulos, com o que os lobos não têm, que é o poder de cada golpe ser definitivo. Uma alcateia comum, nesse cenário, seria devastada. E é aqui que chegamos ao ponto mais importante de tudo isso. Nenhum desses animais é superior por acidente. Eles são respostas diferentes para problemas diferentes em pontos geográficos diferentes. Os felinos evoluíram para abater rápido porque a maioria caça sozinho. Precisam ser silenciosos, explosivos e brutais. Precisam derrubar presas grandes com precisão porque não podem se dar ao luxo de falhar repetidamente. Seu corpo é uma arma de curto alcance, calibrada para poucos segundos de brutalidade absoluta. Os canídeos evoluíram para perseguir, resistir e cooperar. Precisam se comunicar, ler sinais, dividir funções, entender hierarquia, manter pressão por longos trajetos em terrenos variados. Seu corpo é mais leve,
mais eficiente em deslocamento, mais adaptado à maratona do que ao impacto imediato. Eles não precisam ser mais fortes que a presa no primeiro segundo, precisam apenas sobreviver até que ela fique fraca demais para continuar de pé. É por isso que comparar um tigre com um lobo é quase injusto. E antes de encerrar, uma observação que vai mudar como você usa esse vocabulário. Ao longo deste vídeo, usamos a palavra canídeo, não canino. A distinção importa. Canino pode ser usado de forma mais restrita, cobrindo cães e animais próximos. Canídeo se refere ao grupo inteiro da família Canidae: lobos, raposas, coiotes, chacais, dingos, mabecos. Quando você diz canídeo, inclui os lobos, e os lobos mudam a conversa. Então, afinal, quem é superior? Se a pergunta for força individual, felinos. Eles são mais explosivos, mais armados, mais brutais no corpo a corpo. Se a pergunta for inteligência coletiva e resistência, canídeos. E especialmente os lobos, que construíram uma das arquiteturas sociais mais sofisticadas entre todos os mamíferos terrestres, com uma mente dividida em vários corpos, estratégia correndo sobre patas. Mas talvez a resposta verdadeira é que a natureza favorece aquele que consegue sobreviver ao próximo inverno, à próxima fome, ao próximo erro. O tigre reina sozinho porque nasceu para ser uma sentença silenciosa. O lobo sobrevive em grupo porque aprendeu que uma família unida pode desafiar monstros muito maiores. Deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir. Fui.